Se o técnico do São Paulo fosse o Filipão, favorito Flamengo. Se o técnico fosse o Abel Ferreira, favorito Flamengo. Se o técnico fosse o Tite, favorito Flamengo. Se o técnico fosse o Diniz, favorito Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o São Paulo. Porque eu acho muito difícil ganhar desse Flamengo, nesse momento, no Maracanã. Se você pegar o palpite até de torcedores mais otimistas do São Paulo, falam em empate. Uma vitória do São Paulo hoje no Maracanã seria uma surpresa para você? A gente falando desse jogo, é o jogo da rodada do Campeonato Brasileiro 2024, é Flamengo e São Paulo. É hoje, Fábio Piperno, a expectativa para essa partida, de um lado, Carpini pressionado, do outro, o Flamengo. O Piperno, que ainda não perdeu na temporada, sofreu pouquíssimos gols, mas a atuação deixa a desejar do Flamengo. Piperno, boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Um grande dia aí para nossa audiência, para os colegas. Eu estava aqui, enfim, refletindo sobre o Carpini nesses últimos dias, né? Já falei muito sobre ele. Eu acho que o Carpini ele vive uma situação muito incomum no meio do futebol. O Carpini ele foi rebaixado de técnico definitivo para uma espécie de interino não declarado. Porque passa realmente a impressão de que ele está esquentando o banco até a chegada de um outro, né? Pelo menos a direção de São Paulo, ao se omitir, ao não se pronunciar sobre o que vai realmente acontecer com o Carpini, me passa essa impressão de que está esperando fechar com alguém, um nome mais experiente, para ocupar essa vaga, né? Uma vaga muito importante no futebol brasileiro. Agora eu fico me perguntando o seguinte: futebol tem seus caprichos, tem as suas surpresas e tal, e se por acaso o São Paulo ganhar do Flamengo no Maracanã hoje? Como é que vai ser o dia seguinte em relação a essas movimentações e a essas especulações também? O Carpini vai voltar a ser o Pepe Carpini do começo da temporada, né? Naquele momento em que bateu o Corinthians e Itaquera e em seguida ganhou a Supercopinha em cima do Palmeiras? Precisa ver como é que o torcedor e principalmente a direção avaliariam um resultado como esse, né? Porque no começo do ano tudo foi festa, né? Ele ganhou, realmente quebrou um tabu importante, venceu lá a tal da Supercopa contra o Palmeiras. Claro que a sensatez exigia cautela naquele momento, porque era apenas o 4º jogo da temporada, mas também foi o suficiente para alguns assodados, por exemplo, dizerem que, nossa, o São Paulo vai, enfim, tá pronto, ele pode postular, brigar por tudo nessa temporada. O São Paulo está já no nível do Palmeiras, o São Paulo... E teve gente que falou e escreveu isso. Então, é um São Paulo que está muito forte, competitivo e tal, e da 5ª rodada para frente a gente viu que não era bem assim, até porque todo ano eu repito, e já inclusive discuti com o senhor no ar algumas vezes, que é assim uma certa, para não dizer muita insensatez, o torcedor, mas principalmente o dirigente e também o crítico, avaliarem no começo de no final de janeiro, começo de fevereiro, o que os times estão apresentando e levar aquilo a sério, quer dizer, fazer daquilo uma projeção para a temporada toda. E não é só um período de pré-temporada. Na época, quando o São Paulo ganhou a Supercopa, eu até brinquei aqui que o único que agiu de forma sensata e se deu muito bem foi o dono da editora que lançou aquela revista pôster do São Paulo, campeão da Supercopa, aproveitou, né, o momento. E ganhou, enfim, faturou uma grana em cima, ótimo, ele não fez nada de errado e tal, é do mercado, é isso e tal. Mas foi o único que enxergou aquele momento com a devida realidade. São Paulo se empolgou e agora percebe que as coisas não são tão fáceis assim. O Carpini é o pior cara do mundo, é evidente que não é. É um técnico jovem, que sai de equipes intermediárias, para não dizer pequenas, do futebol brasileiro, vai se adaptando a um gigante. Ele vai precisar, sobretudo, de apoio. São Paulo tem, por exemplo, o Muricy, que está lá para isso também. Vai precisar de uma direção que lhe dê respaldo. E da parte dele, vai precisar, e muitas vezes, de mais coragem para impor aquelas escolhas que ele julgue necessárias. E deram uma missão fácil para ele. Basta vencer o Flamengo no Maracanã, que você pode ficar. Ou não, né? Já pensou, o São Paulo consegue até um resultado bom lá, um empate, que seja, e demitem o Carpini, porque a relação está insustentável. E o São Paulo procurando técnicos no mercado, Flávio.
Bom, boa tarde, Pedro. Bom, se for essa situação, se o técnico do São Paulo fosse o Filipão, favorito Flamengo. Se o técnico fosse o Abel Ferreira, favorito Flamengo. Se o técnico fosse o Tite, favorito Flamengo. O técnico fosse o Diniz, favorito Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o São Paulo, pô. Não importa o técnico. O elenco do Flamengo é muito superior ao do São Paulo. Jogando no Rio, o Flamengo também com uma certa pressão pela bola que não vem jogando. Então, não é o técnico. Hoje não faz a interferência do técnico, é muito modesta hoje. Hoje é um time muito forte contra um time que vai tentar desesperadamente se defender, jogar no contra-ataque. Mas são times completamente diferentes, em prateleiras diferentes. O Flamengo está num patamar, o São Paulo em outro, bem inferior. São Paulo é time que vai do 10º pro 6º, é o que ele pode brigar com a melhor situação. E o Flamengo é um dos favoritos ao título. São patamares diferentes. Então, ok. Se realmente isso foi colocado para o Carpini, né, que eu não sei também, se foi colocado para ele, troca o treinador e perde do mesmo jeito. O normal é perder. Se o Flamengo não ganhar de São Paulo, quem tem que se explicar é o Tite, porque a diferença dos times é muito grande. Fosse o Carpini o técnico do Flamengo e o Tite o técnico do São Paulo, o favorito era o Flamengo. Até o começo de fevereiro, o Carpini respaldado no São Paulo, Bruno Prado. Campeão da Supercopa Rei, quebrou um tabu em Itaquera. E você vê, né, 2 meses depois, toda essa crise e a incerteza, porque o São Paulo vai demitir, não vai demitir, enfim, e chega muito pressionado para essa partida no Maracanã. O Carpini, ele começa com aquelas vitórias em clássicos e até ali ele estava tranquilo, né? Em pouco tempo começa numa sequência de 4 jogos sem vencer, que aí começa uma pressão, ainda lá no Campeonato Paulista, aí já começa uma pressão em cima do Carpini, que só vai aumentando, né? O São Paulo é eliminado, depois tem outras derrotas, e hoje é uma situação muito difícil para ele. O Flamengo, obviamente, é o favorito, porque é melhor que o São Paulo, né? Aí nem tem tanto a ver com o trabalho do Carpini. O Flamengo é favorito porque é melhor. E se a manutenção dele depende de um resultado, isso eu acho muito maluco, né? Isso acontece muito, não só no São Paulo. Várias vezes a gente ouve, se perder hoje, cai. Cara, se você está nessa situação, é melhor você tirar logo, porque uma hora o time vai perder. O time não vai ficar invicto até o fim do ano. Se a coisa é assim, perdeu, cai, aí não perde. Você está adiando uma coisa que você já decidiu, que você só está querendo o respaldo dos resultados para confirmar o que você já decidiu. Então, se você já decidiu, você tira. Ou se você acha que, acho que o trabalho pode ser bom, pode melhorar, eu acredito no trabalho, segue, independente se você vai ganhar ou vai perder jogo. Então, acho que tem que ser mais pelo que você acredita do trabalho do treinador que você contratou. Você acredita nele? Você acha que ele pode dar a volta por cima? Tem potencial para isso? Tem qualidade para isso? Dá confiança para o cara. E chega publicamente, principalmente quando é um cara novo, chega, bota a cara ali, defende. Não, o técnico é ele, eu acredito nele e vamos embora. Ou se é essa aí, se perder eu vou tirar. E tira logo, porque... empata com o Flamengo, fica, aí perde do Atlético Goianiense domingo, sai. Não faz sentido, né? Então, a decisão ela tem que ser tomada pela permanência ou pela saída, não ficar, se perder uma coisa e se ganhar outra. Não, você tem que ver. Você acha que o trabalho tem chance de melhorar? Beleza, toca aí. Você acha que não, já tira. Não adianta ficar pendurado por um jogo. O Michel Araújo passou pela zona mista do estádio do Morumbi depois da derrota para o Fortaleza e questionaram ele se era bom ou ruim enfrentar o Flamengo nessa fase do São Paulo, o Flamengo lá no Maracanã. E aí ele foi muito rápido. É bom. E lembrou do retrospecto recente. Disse que o São Paulo cresce em jogos grandes e que bateu o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas agora é um outro São Paulo. Mauro César analisando esse São Paulo do Carpini, daquele time que bateu o Flamengo. Caio Paulista saiu, foi pro Palmeiras, Beraldo foi pro Paris Saint-Germain, mudou o técnico também, era o Dorival Júnior, agora o Carpini. Missão complicada pro São Paulo mais tarde, Mauro. Bem diferente a situação, né? Ali o técnico do Flamengo era o Sampaoli. Também. O Sampaoli fez uma escalação absolutamente tacanha naquele jogo, botou o Gabigol no ataque junto com o Pedro. O Flamengo fez o primeiro tempo ruim e perdeu o título no primeiro tempo do jogo do Maracanã. Quando foi inferior, tomou o gol, uma falha do goleiro também, que ele insistia com o goleiro Matheus Cunha, né? E ali ficou.
né? Aí o jogo do segundo tempo foi mais equilibrado e tudo, o Flamengo incompetente. E o jogo aqui do Morumbi, quando o Flamengo fez o gol, estava melhor, teve a chance até de fazer um segundo gol, tomou o gol de empate e depois o São Paulo segurou um resultado. Embora tenha jogado mal aí essa última partida, o Flamengo está no momento melhor, né? O time já apresentou mais e o São Paulo está nessa situação que a gente está vendo, né? Eu fico imaginando como é que o jogador se comporta, sabendo que o técnico está ali na marca do pênalti, né? Quer dizer, você ouve a instrução do cara, sabendo que amanhã talvez outro cara esteja no seu lugar. Como é que você se impõe perante o elenco? Como é que você cobra de um jogador, né? Como é que você dá um esporro no cara que não está fazendo o que você pediu? Pô, falando, não tem como, cara. Você vai embora amanhã, cara. Ninguém tá ligando. Sabe, aquele chefe que está para ser demitido. O cara que é subordinado, ele fala, esse cara amanhã vai estar embora, vou dar a mínima para ele. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Alguns jogadores podem ser responsáveis, fiéis ao técnico ali, fazendo o seu melhor trabalho. E alguns, você não sabe como é que vão reagir, especialmente o cara que não está sendo escalado. Geralmente o cara que está barrado, ele nunca está feliz, claro. A não ser um cara muito acomodado, né, que fica na reserva e não está ligando. Todo mundo sabe que o técnico está pela bola 7. Então, realmente é uma situação muito, muito difícil. O São Paulo, naquele momento, estava compenetrado, voltado para aquela competição, né? Que foi a competição que eu tenho dito aqui quase que diariamente, acho que é importante lembrar, uma competição também que criou uma fantasia sobre o trabalho do Dorival Júnior, como se tivesse sido espetacular. Foi muito bom na Copa do Brasil, foi campeão, mas na Sul-Americana ficou pelo caminho eliminado em casa, pela LDU. No Campeonato Brasileiro fez uma campanha muito fraca, especialmente fora de casa. E aí tem um detalhe que é importante, né? O São Paulo, ano passado, ele só não foi rebaixado pela campanha em casa, que a campanha fora de casa foi a segunda pior. Só o América Mineiro foi pior do que o São Paulo. E o Fluminense ficou ali um pouquinho acima do São Paulo. Também só teve uma campanha ali no bloco de cima do Fluminense pelos jogos do Rio de Janeiro. Então os dois tricolores foram fortes em casa. Esse ano não está acontecendo. São Paulo caiu para o Novo Horizontino, foi aonde o jogo? Né? No Morumbi. Onde foi a derrota para o Fortaleza na abertura do Brasileiro? Morumbi. De novo no Morumbi. Quer dizer, o Morumbi não está mais fazendo a diferença que fazia no ano passado, no Brasileiro, inclusive. E isso é bem para ficar bem atento. Se o São Paulo perder esse poderio que teve no ano passado, o comando de campo, e continuar sendo um time frágil quando sai, aí vai ficar difícil. E na Libertadores, o que aconteceu? O time saiu e perdeu na estreia. Então, acho que é um ponto bem relevante. O Morumbi foi extremamente importante no ano passado. Se o São Paulo não souber utilizar esse fator mando de campo nos jogos que virão, ele pode ter uma temporada bem preocupante. E aí não dá para ficar botando sua culpa no Carpini, porque provavelmente até lá, né, pelo andar da carruagem, ele já vai estar fora. E se ele ganhar hoje o jogo, ele tem uma sobrevida, ele sabe disso, né? Ganhando do Flamengo no Maracanã, sensacional resultado. Ou que empate, faça um jogo digno ali, o São Paulo faça uma boa partida e tal. Ele pode ganhar uma sobrevida, gente. E assim, a campanha para que ele caia é um negócio avassalador. São 3 jogos agora fora de casa, né? 3 jogos complicados, porque Flamengo, Atlético Goianiense, Barcelona de Guayaquil, e aí só volta a jogar no Morumbi um clássico, hein? Lá no dia 29 de abril contra o Palmeiras. E de acordo com a reportagem do GE, o Carpini ficou praticamente isolado após a última derrota para o Fortaleza, sem receber apoio interno da diretoria, que passou os últimos dias tentando segurar a pressão nos bastidores do Morumbi pela demissão do técnico. Sem se manifestar em entrevistas ou até mesmo nas redes sociais, o presidente Júlio Casares passou a receber indicações de nomes que podem substituir o técnico em caso de derrota para o Flamengo. Essa é a situação do São Paulo, Piperno, complicada, né? Igual disse o Mauro, vai cobrar um jogador, o jogador fala assim, pô, você está me cobrando aqui, cara, amanhã talvez nem esteja mais aqui também. É complicado, né? Essa situação aí vai ser difícil para o Carpini. Aqui na nossa enquete, o Carpini deve cair hoje. 46% acham que sim, até se o São Paulo ganhar. 40%, e me incluo nesse 40% porque eu votei nessa, só se o São Paulo perder, mas eu incluiria só se o São Paulo perder jogando mal, porque eu acho muito difícil ganhar desse Flamengo nesse momento no Maracanã. Só 15%, Hernan, acham que deve ser demitido mesmo se o São Paulo empatar. O que você acha? Bom, eu acho que diante de toda essa situação, o resultado hoje, o Flamengo é infinitamente favorito, né? Se você pegar o palpite até de torcedores mais otimistas do São Paulo, falam em empate. Eu creio que está na hora de colocar um ponto final nessa história. Se essa história for manter o Carpini, que é algo difícil pela situação que hoje ele vive com a torcida e até mesmo internamente ali nos corredores do Morumbi,
difícil imaginar. Eu acho que depois do jogo, independentemente do resultado, eu acho que é hora de colocar um ponto final nessa história, porque vai ser bom para o Carpini, porque o Carpini precisa seguir a trajetória dele como treinador, que é uma excelente trajetória, né? Para ele não se queimar, para ele não sair ainda mais queimado. E o São Paulo precisa se posicionar logo. O São Paulo precisa ser um clube transparente com o seu torcedor, transparente com o próprio Carpini e com o seu elenco. Então, assim, precisa acabar logo. Acho que, independentemente do resultado, hoje é o dia para você terminar essa história do Carpini no São Paulo. Uma vitória do São Paulo hoje no Maracanã seria uma surpresa para você? Bastante. Não vou mentir não, ficar enganando o torcedor não. Seria uma surpresa muito grande. E eu sinto que os torcedores também pensam dessa forma. Porque o Flamengo é um time hoje que tem muito mais qualidade, tem um treinador que sabe motivar os seus jogadores. A gente mostramos, né, a prévia dos dois times. Provavelmente deve se confirmar as prévias, o Galopo sendo ali o articulador no lugar do James Rodrigues, que não vai poder jogar por causa de uma lesão muscular. Então, assim, entra pressionado diante de um time que está vivendo um momento muito mais tranquilo e que tem muita qualidade. Vai ser surpresa se caso o São Paulo vir de lá com um bom resultado. Agora, vale aqui citar que o Flamengo não foi tão bem contra o Atlético Goianiense, não sobrou na partida, ganhou, mas um jogo muito polêmico, com acréscimos, expulsões. E agora o Flamengo também precisa mostrar mais futebol, que nós já vimos em alguns momentos da temporada. Concordo. O torcedor ainda está cabreiro, começou a Libertadores lá na Colômbia não da melhor maneira possível, mas a gente vê que é um time que promete ser um dos protagonistas da temporada. Eu concordo que o começo de Libertadores não foi da forma que o torcedor flamenguista gostaria. No Campeonato Brasileiro também da mesma forma, independentemente das polêmicas que a gente vem falando desde o final de semana, mas é um time muito competitivo. É um time que está jogando a ritmo de música, às vezes falta esse equilíbrio durante a partida, porque há uma oscilação dentro do jogo. O meio de campo do Flamengo é um meio de campo muito dinâmico. O São Paulo vai ter problemas, provavelmente com o Pablo Maia ali e também o Alisson no meio de campo. Eles vão precisar se movimentar bastante, se desgastar bastante para tentar equilibrar, pelo menos na marcação, esse meio campo no jogo no meio de campo dessa partida. E a mídia paulista teme o poderoso Mengão. E o boato principal é de que o Carpini pode cair nesse jogo contra o Flamengo. Essa é uma cultura aqui no Brasil que eu particularmente não concordo, mas faz parte do jogo. Eu acredito ser um trabalho muito recente lá no São Paulo do Carpini. Eu acho que tem que dar tempo para o treinador ajustar a equipe para ele encontrar a formação ideal do time. Mas a única coisa que eu posso fazer é desejar os meus pêsames e eu quero mesmo é que o Flamengo vença esse jogo de hoje e, se possível, de lavada. O meu palpite é 2-0 em cima do São Paulo. Se você já tem o seu palpite, deixa aí nos comentários. E eu quero ler com vocês aqui duas notícias importantes que acabaram de sair. A primeira é a Arrascaeta e mais um. O Flamengo tem desfalque de última hora para o jogo contra o São Paulo. O Arrascaeta já era um possível desfalque. E o outro jogador é Luiz Araújo, que sentiu desconforto muscular e não deve jogar no jogo de quarta-feira hoje. As possíveis substituições são Bruno Henrique e Alan, que devem ganhar espaço no time titular contra o São Paulo. A provável escalação ali no meio-campo vai ser o Alan como primeiro volante, Eric Pulgar como segundo volante e Nicolas de la Cruz no lugar do Arrascaeta. E segue normal na ponta direita, o Bruno Henrique faz no lugar de Luiz Araújo. E a outra notícia é que foi definido os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil de 2024. E o Flamengo vai enfrentar o Amazonas. O Flamengo tem a possibilidade de voltar a jogar lá em Manaus. Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil devem acontecer no dia 1º de maio. Já os de volta estão previstos para 22 do mesmo mês. Os mandos de cada uma das partidas, importante frisar, também serão definidos em sorteio. E tem uma informação importante aqui. Como em edições anteriores, nesta temporada o gol qualificado, ou seja, marcado fora de casa, não valerá como critério de desempate. Desse modo, caso haja empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Então não tem vantagem com gol fora de casa. Caso haja empate, é pênalti decisivo. A premiação para quem se classificar nas oitavas de final da Copa do Brasil vai ser uma quantia de 3,3 milhões. É uma boa quantia para o Mengão, né, torcedor? Nossa expectativa é que o Mengão se classifique para as oitavas. Bom, se você curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal
Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.